Estamos, boa noite. Boa noite. Estamos reunidos para repercorrer, atualizando com o tema da campanha da fraternidade e políticas públicas, o percurso glorioso de Jesus, que ilumina todas as culturas de todos os países, inclusive a nossa. Então, vocês podem perceber como a palavra de Deus ilumina todos os ângulos humanos, inclusive a política. Então pensamos, oferecemos esta via sacra, cada um tem a sua intenção, e pensemos como é bonito que a palavra de Deus, ela ilumina todo o ser humano, todas as culturas, todos os âmbitos onde os seres humanos atuam. Porque a palavra de Deus é para todos os seres humanos. Agradecemos por este momento de oração. Desde já colocamos nas nossas orações todas as pessoas que se disponibilizaram para que este momento acontecesse. Que o Senhor recompense, abençoe e conceda as graças das quais mais precisam. E também as ruas onde vamos passar, as famílias que vamos visitar, aqui estamos no campo São Liceia, que é de verdade a Dirce, que é de verdade o presbítero da nossa comunidade, porque ele é o ancião, além dos anos, a sabedoria, a experiência da vida. Então, precisamos pela família, pelos nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, A tua misericórdia nos salva, e o teu amor misericordioso nos livre de todo mal. Amém. primeira estação. Jesus é preso e condenado à morte. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remiste o mundo. Então os outros avançaram, lançaram as mãos sobre Jesus e o prenderam. Nisso, um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, porém, lhe disse: guarda a espada na bainha, pois todos os que usam a espada, pela espada morrerão. A campanha da Fraternidade 2019 é um convite para uma maior participação das pessoas na elaboração e na implementação das políticas públicas, projetando assim o presente e o futuro do Brasil, amparado no direito e na justiça, livre das desigualdades que atingem os mais pobres. A participação nas políticas públicas, na ótica da misericórdia, torna-se caminho inspirador para a vida, não só dos cristãos, mas de todas as pessoas de boa vontade. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. O sistema prisional do Brasil é um dos setores mais carentes de políticas públicas. Em 2016, tinha quase 730 mil detentos, a terceira maior população carcerária do mundo. Ó Pai misericordioso, vós que em Jesus nos mostrais que o amor é a entrega da própria vida pelo próximo, dai-nos um coração sensível
a fim de que compreendamos que só um serviço solidário se constrói a fraternidade e a paz. Isso nos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Abençoamos os nossos irmãos, esta família que nos acolhe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Segunda estação aqui tá bom. A segunda estação. Jesus carrega a cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Pilatos lavou as mãos diante da multidão que gritava: seja crucificado, dizendo: estou inocente desse sangue, a responsabilidade é vossa. A isso todo o povo respondeu: que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então, depois de mandar flagelar Jesus, Pilatos o entregou para que fosse crucificado. A Quaresma é um tempo favorável para os cristãos saírem da própria alienação existencial. A força do Evangelho desperta-nos para a grandeza e para a profundidade da vida em Cristo. O tempo favorável é a possibilidade de nos deixarmos tomar pelo amor do crucificado e pela transformação do ressuscitado. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. Muitas vezes o poder público também lava as mãos diante do sofrimento do povo, mas não podemos calar. Ó Deus, vós que não implorais a morte do inocente e pedis conta de seu sangue derramado, despertai em nós a consciência de que somos irmãos e irmãs, em igual dignidade, e que ninguém seja excluído dos serviços necessários à vida em plenitude. Isso vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus, com o rosto no chão, orava: Pai, meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Uma nova sociedade não acontece por meio de leis e decretos, mas com a participação de todas as pessoas. A fraternidade nascida e alimentada da misericórdia é sinal extraordinário do reino de Deus que está presente e que há de vir. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Os motivos que levam as pessoas a deixar seus lares para se tornarem moradores de rua são muitos. Entre eles, o uso de drogas, álcool, problemas mentais,
abandono da família e problemas financeiros. Ó Deus de bondade e de misericórdia, quando cairmos em nossa caminhada para a ressurreição, reerguei-nos para que, amparados em vossa misericórdia, prossigamos na busca por dignidade, justiça e igualdade. Isso vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Peçamos a bênção da Dona Maria, para sua casa, sua família, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A Dona Quarta estação. Jesus se encontra com sua mãe. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Simeão vos abençoou e disse a Maria, a mãe: este menino será causa de queda e de erguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Uma espada traspassará a tua alma, e assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Serás libertado pelo direito e pela justiça. É um direito participar das políticas públicas. A justiça indica o caminho para propor e receber políticas públicas. É justo receber e dar educação, saúde, segurança, tudo mais que leva a uma vida digna. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nos acompanha na caminhada mal, despertando para o cuidado dos irmãos, das irmãs, através das políticas públicas. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. De políticas públicas. Calcula-se todos os dias mais de 3 mil mães precisam enfrentar a morte de seus filhos, jovens e adolescentes. Ó Deus, que sempre vos compadeceis dos sofredores, fazei crescer em nós o espírito de união fraterna e atitudes de serviço amoroso para com os desamparados de nossa sociedade. Isso vos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Dar a bênção a Dona Lourdes, a sua família, a sua casa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, Rogai por nós. Por isso,
quinta estação, sus irmãos a Canel, ajuda Jesus a nos carregar a nós devemos adorar o Senhor Jesus. Então, o levou para obrigar ultrapassados, carando do campo, sábado e sirei, voltar, pai de André e mão de carregar a Alexandre e rua, a cruz. Nascer da Virgem Maria, Jesus, Filho de Deus, assumiu nossa consumação humana, Deus, no caminho da vida e da condição. Não está sozinho no caminho do Calvário e da ressurreição. Jesus nos revela que muitos necessitam de mãos servidoras e de ombros amigos para compartilhar o peso da cruz. Senhor Jesus Cristo, seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, que sejamos consultores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. Os imigrantes precisam do socorro dos poderes públicos. Os imigrantes e todas as pessoas que vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor também precisam de nós e do socorro do poder público. Muitos são explorados, tratados com desrespeito e ódio. Ó Pai, rico em misericórdia, tornai-nos sensíveis aos que sofrem sob o peso da cruz, da enfermidade e da violência. Na sociedade em que os grandes oprimem e exploram o povo, fazei que a Igreja seja o amparo dos pobres e injustificados. Isso nos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Abençoamos Sebastião e Josina, a casal, e a vossa família, a vossa casa, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Luzia, Quer que pega? Sim. Pode deixar, né? Não, a glória. A glória. A glória, é. Não deixar aí, não. Sexta estação. Verônica enxuga o rosto de Jesus. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remiste no mundo. Jesus não tinha aparência nem beleza para atrair o nosso olhar, nem simpatia para que pudéssemos apreciá-lo. Desprezado e rejeitado pelos homens, homem do sofrimento, experimentado na dor, como alguém de quem a gente esconde o rosto, uma piedosa mulher enxugou o rosto de Jesus. Jesus revelou a misericórdia plenamente por meio de suas palavras, gestos e obras. Jesus é o rosto da misericórdia. Movido pelo amor divino, restituiu às pessoas a plena dignidade de sua natureza. Lhes revela sua sublime vocação de filho e filha de Deus. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. Verônica é o símbolo daqueles que, por meio de políticas
políticas públicas conseguem enxugar as lágrimas dos desprezados pela sociedade, como os índios, os negros, que ainda hoje sofrem a violência da discriminação. Minha mãe está aqui. Ó Deus, vós que renovais a igreja com a ação do Espírito Santo, o Pai para os pobres, comparei-nos à coestagem de Verônica, para que manifestemos vosso alter compassivo, com os gestos de ternura, a pessoa de romper desfiguranças, do ódio e da intolerância de nosso em nome. Isso nós pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Jesus cai pela segunda vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Quando Pilatos tinha perguntado a Jesus se ele era rei, Jesus respondeu: tu dizes, eu sou rei. Foi para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Quem é da verdade, escuta a minha voz. Jesus e os discípulos passam de aldeia em aldeia, fazendo bem e semeando os sinais do reino de Deus. Todo lugar, todo momento, são oportunidades de exercer a misericórdia para reconstruir a humanidade, resgatar a dignidade dos filhos e filhas de Deus e, consequentemente, restabelecer a fraternidade e a justiça. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. A população de Mariana e Brumadinho, cidades arrasadas pela lama das barragens de rejeito de minério. Ó Pai, Jesus, assumindo nossa realidade humana, assumiu também nossas quedas. Concedei-nos a força para retomar a caminhada, solidários e fraternos na missão. Isso vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Abençoamos a nossa irmã Dona Maria. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Seguiam a Jesus mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse-lhes: mulheres de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque se faz assim quando a árvore está verde, o que acontecerá quando estiver seca? Em nosso tempo, a mulher conquistou influência e alcance e poder jamais antes vistos na história. Diante de mudanças tão profundas, Jesus exorta as mulheres a não perderem o sentido de sua vocação, a não cederem ao projeto maléfico que as considera apenas objeto de prazer, de espoliação e domínio. As palavras e gestos de Jesus exprimem o respeito e a honra devidos à mulher. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs,
com políticas públicas justas e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. As mulheres têm muito que choram por si mesmas. A violência contra elas é uma prática que tem raízes profundas e difícil de ser combatida. Ó Deus, criastes o homem e a mulher à vossa imagem e semelhança. Compadecei-vos das mulheres exploradas, das mães aflitas e de tantas filhas espoliadas. Que no interior da vossa igreja sejam reconhecidos sua presença e seus serviços, e na sociedade seja valorizada a sua atuação em favor da dignidade de vida para todos. Isso nos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Abençoamos. Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Se fazemos bem, sois pacientes no sofrimento, isso constitui uma ação louvável diante de Deus, pois para isto fostes chamados, já que Cristo também sofreu por vós, deixando-vos o exemplo a fim de que sigais seus passos. Sobre o madeiro levou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para nossos pecados, vivêssemos para a justiça. O caminho do Calvário é longo, a cruz é pesada, e os algozes são insensíveis. Jesus cai pela terceira vez. As organizações da sociedade e as pastorais da igreja podem ajudar a preservar e a melhorar as condições de vida. Nas sucessivas quedas da vida, o importante é querer recomeçar sempre, não desistir da vida e não se acomodar à margem do caminho. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. A saúde pública do país está caída, mas ela é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado dar condições indispensáveis para que ela aconteça. Ó Pai, sustentastes a caminhada do povo até a terra prometida. Ajudai-nos a compreender que nos momentos de provação não basta reclamar das provações, mas é preciso agir com decisão, no serviço de uma vida melhor. Dai-nos sensibilidade e paciência. Isso nos vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. 10ª estação. Jesus é despido de suas vestes. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remiste o mundo. Depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes, um para cada soldado.
Cristo Jesus despojou-se da sua condição divina e, assumindo a forma de escravo, abaixou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte sobre uma cruz. Como as obras de misericórdia, as políticas públicas nos recordam que a nossa fé é traduzida em atos concretos e cotidianos, destinados a ajudar o nosso próximo, no corpo e no espírito, e sobre as quais havemos de ser julgados, alimentá-lo, visitá-lo, confortá-lo e educá-lo. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. Nossa população está mais pobre, passando necessidades financeiras e não consegue ter boa alimentação, saúde, educação e moradia e segurança. Ó Pai, vós que sois o doador da vida, fazei que cada homem e mulher reconheça o valor inestimável da vida e a dignidade de filhos criados por vossas mãos amorosas. Dai-nos um coração novo e um espírito novo, para vivermos segundo os vossos mandamentos. Isso vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Décima primeira estação. Jesus é pregado na cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Quando chegaram ao chamado lugar da caveira, deram fel para Jesus beber e aí o crucificaram. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também será levantado o Filho do Homem, a fim de que todo que nele crer tenha a vida eterna. O anúncio de Jesus demonstra que no mundo e na criação transparece o rosto misericordioso de Deus. Nos mostra que Deus está presente nas histórias cotidianas de nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Em nosso mundo violento atual, até a polícia, que deveria reprimir a violência, participa dela. O Pai, que sempre ouvis o clamor dos pobres e dos aflitos, escutai hoje o grito das pessoas pregadas na cruz da fome, do abandono, da violência, das drogas, da ignorância, da doença, da exclusão social e eclesial. Que suas dores sensibilizem nosso coração na luta por uma realidade social mais justa e fraterna. Isso nos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.
Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Então Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Cristo amou a sua igreja e se inclinou por ela, a fim de purificá-la com o banho da água e santificá-la pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, santa e irrepreensível. O crucifixo não é um objeto de decoração ou acessório de uma roupa, que às vezes é abusado, mas um sinal religioso que deve ser contemplado e compreendido. Na imagem de Jesus crucificado, revela-se o mistério da morte do Filho como supremo ato de amor, fonte de vida e salvação para a humanidade em todos os tempos. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. Vítimas de assassinatos são, na maioria, homens, porém o assassinato de mulheres cresce demais, principalmente de mulheres negras. Ó Pai, que acolhestes o Espírito de vosso Filho no alto da cruz, concedei que a Igreja, fiel ao amor de Cristo, seja mensageira de paz e esperança, servidora do reino de vida, alegria e justiça. Isso nós vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Signo da cruz. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos para retirar o corpo de Jesus. Ele era discípulo de Jesus às escondidas, por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Os cristãos que participam ativamente no atual desenvolvimento econômico e social e lutam pela justiça e pela caridade, estejam convencidos de que podem contribuir muito pelo bem-estar da humanidade e pela paz do mundo. Todo aquele que, obedecendo a Cristo, busca em primeiro lugar o reino de Deus, daí recebe um amor mais forte e mais puro para ajudar a todos os seus irmãos e para realizar a obra da justiça inspirada pela caridade. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. José de Arimateia é um exemplo de quem vem em socorro dos maltratados, sofridos e mortos.
Ó Pai, que associastes a Igreja ao sofrimento da morte de vosso Filho na cruz, acendei no coração de todos os fiéis o ardor da caridade para que os que na sociedade são submetidos à dor da exclusão dos bens, que lhes garantem vida digna. Isso nós vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nicodemos e José de Arimateia pegaram o corpo de Jesus e lhe enrolaram lençóis nos quais haviam espalhado perfumes. Era assim que os judeus preparavam os corpos para serem enterrados e sepultaram Jesus num túmulo novo no jardim. A prática, as ações e as intervenções sociais e religiosas exercitadas por Jesus de Nazaré, seus discípulos, mártires e santos dos nossos dias, não nos deixam dúvidas sobre a necessária construção humana e social do reino. Engana-se que se assegure que ele é apenas uma construção pessoal, pois o reino é de todos e para todos. Portanto, sua criação é coletiva e deve devolver todos os seus necessitados. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária. Fraternidade e políticas públicas. A sociedade dá as costas a alguns segmentos, fazendo de conta que estão mortos, como os pobres, os dependentes de drogas, os moradores de rua, os prisioneiros. A lista é enorme. O Pai de misericórdia, vosso amor é mais forte que a morte. Concedei-nos que, vivendo na esperança da ressurreição, possamos unir a Jesus Cristo, nos unir a Jesus Cristo e a todos os que se empenham na construção de uma sociedade justa e fraterna, sem a qual não há paz verdadeira e firme. Isso nos pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Helena e Maria, a mãe de Tiago e Salomé, foram ao túmulo. Ao entrarem no túmulo, o jovem lhes disse: não vos assusteis, procurai Jesus o Nazareno, aquele que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ele ressuscitou. Por Cristo e em Cristo, ilumina-se o enigma da dor e da morte, que fora que seu Evangelho nos esmaga. Cristo ressuscitou, com sua morte destruiu a morte e concedeu-nos a vida. O Espírito nos oferece a todos a possibilidade de nos associarmos ao mistério pascal. A fé na ressurreição impele-nos a agirmos em favor da vida e do respeito à dignidade humana e à natureza, obras do amor de Deus Pai. Senhor Jesus Cristo, que seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs, com políticas públicas justas, e que sejamos construtores de uma sociedade
humana e solidária. Ó Pai e Senhor da vida, com a ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo, abristes para nós as portas do vosso reino. Concedei-nos que, celebrando o mistério pascal e renovados pelo Espírito da verdade, ressuscitemos na luz da vida nova. Isso nós vos pedimos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Abençoamos a Celinha, que tanto trabalhou nas pastorais, no dízimo, na cristandade dos jovens. Se recompense pelo trabalho desempenhado de força e luz neste momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no pio exercício da Via Sacra, que reza pelas intenções do Papa Francisco e pelas necessidades da Igreja. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu Senhor e meu Deus, a tua misericórdia nos salva, e o teu amor misericordioso nos livra de todos. Organizaram-se, disponibilizaram, por favor.